Desde segunda-feira, o RJ1 está abrindo espaço para todos os prefeitos eleitos pelos moradores da cidade do sul do estado. Esse é um canal direto para os prefeitos e também a população. E hoje é a vez de você, morador de Barra do Piraí, ouvir o prefeito reeleito Mário Esteves, que já está aqui no estúdio comigo. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigada pela participação. A gente lembra que o prefeito estava de máscara até agora, mas tirou realmente só por causa da entrevista. A gente está mantendo uma distância segura e estamos dentro de um ambiente controlado. Prefeito, o senhor foi reeleito com 47,15% dos votos. Quais são os principais projetos para esse segundo mandato? Fernanda, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer à população de Barra do Piraí pelo carinho, pela confiança. Foi uma eleição atípica, que eu fui contra, mas não passa pelos governadores, pelos prefeitos. É uma decisão superior. Fiz uma campanha sem colocar as pessoas em risco, sem carreata, sem passeata, sem comício, enfim, sem papel, praticamente virtual. Então eu fui reconduzido pelo nosso trabalho, confiante que tínhamos feito o nosso melhor. Então os grandes desafios é manter o que foi feito, fazer investimento no saneamento básico, que é a nossa prioridade, 100% da água tratada, 100% do esgoto tratado. Esse é um desafio. A cidade sofre com o problema de água há muitos anos, é um problema crônico. São quase 20 bairros que são abastecidos, um orçamento que a gente gasta só de caminhão-pipa chega a quase 3 milhões de reais. Então nós vamos botar força na questão da água e do saneamento. A intenção é que a gente faça a universalização desse sistema de 100% da água tratada, copiar, né, o que fez Resende lá atrás e que hoje tem uma água de qualidade e que tem o seu tratamento de esgoto que chega a quase 90%. Então essas são as prioridades. Essa questão da água, ela realmente foi muito falada. A gente abriu a participação para os moradores de Barra do Piraí mandarem perguntas para o senhor pelo nosso WhatsApp e muitas delas foram sobre a água e o tratamento. O David Silva, por exemplo, ele fala que vários bairros, Lago Azul, Coleta, Areal, entre outros, a água ainda chega barrenta em algumas casas e alguns moradores, José Leôncio do centro, Carlos André do bairro Maracanã, eles falam sobre o abandono da estrutura da ETA-Mãe. Como é que o senhor pretende fazer isso? Precisa de recursos federais, estaduais? Como deve ser feito na prática a melhoria dessa água e do tratamento do saneamento também? Fernando, isso é um problema de mais de 30 anos. Ninguém fez nenhum tipo de investimento nesse setor. O sistema hídrico de Barra do Piraí está falido, né? A gente enxuga gelo, essa é a realidade. E a gente fez um decreto no primeiro dia do meu primeiro mandato, onde eu decretei estado de calamidade pública em relação à água. De lá para cá a gente fez um projeto. A intenção não é privatização, é fazer uma concessão pública, igual fez Resende, e licitar. Infelizmente, houve problemas, né, de denúncias, as coisas não saíram da forma que a gente previa no primeiro mandato, e temos uma licitação marcada para agora, para dia 30, segunda-feira, de 198 milhões de reais, que vai tratar 100% desse investimento de água e 100% do tratamento de esgoto. Então, a expectativa é que nos próximos 8 anos a gente tenha a universalização desse sistema com a tarifa da SEDAI. Então a briga na licitação vai ser pela tarifa. Quem der a menor tarifa vence e ainda o município ganha uma outorga de 15 milhões de reais. Então esse problema vai ser resolvido na nossa gestão. Outra pergunta, outro assunto muito falado pelos moradores de Barra do Piraí é a questão dos ônibus na cidade. Tem pergunta da Josilane, do bairro da Química, da Patrícia, ela não informou o bairro dela, e também da Cristiane Damásio. Eles querem saber na questão do ônibus, quando que ele vai melhorar? Eles reclamam de ônibus sucateados, passagem cara, eles vão lotados mesmo num período de pandemia. Quais são os projetos para a Prefeitura para a melhoria do transporte público? Nós conseguimos colocar a mão e se envolver em diversos problemas da cidade. E esse é mais um problema antigo que a gente conseguiu reduzir a passagem dos distritos. Para você ter uma ideia, o Turvo tinha uma passagem de R$ 12,75. Hoje custa R$ 3,60. Nós criamos a passagem única para todos os distritos, dando dignidade social e profissional, porque essas pessoas não conseguiam emprego dentro de Barra do Piraí. Além de ter reduzido as passagens, nós não renovamos o contrato com essa empresa e fizemos a licitação, mas infelizmente a oposição entrou na justiça, atrapalhou, tumultuou, me fez sangrar dentro do processo eleitoral, mas nós vencemos. Não houve irregularidade, assinei recentemente a homologação do certame e vamos assinar o contrato com as novas empresas para que elas possam cumprir o edital. Ônibus novos, horário sendo cumprido e também a questão
como é que eu posso dizer, dos horários para que a população possa chegar no seu itinerário. Tem pergunta de servidor público também, falando que Paola Dias, nesses 4 anos que esteve na prefeitura, não houve aumento para os funcionários. Gostaria de saber se está no plano de governo algum reajuste. Tem também Suzane Alves falando que não teve o dissídio há 4 anos. E muitos também perguntam sobre o plano de cargos e salários. Fernanda, não teve o dissídio porque antes de eu assumir o mandato, o servidor passou o Natal e o Ano Novo de 2016 sem salário. Na verdade, se deu 10% de aumento e se a gente desse os 2,29, possivelmente não teria folha. Então eu peguei a prefeitura com 80 milhões de dívida, com a folha de pagamento atrasado, o caos generalizado nos hospitais, então não tinha como fazer diferente. Então a gente fez o que era preciso. Na verdade, também, como a gente não deu dissídio, a gente preparou o plano de cargos e salário. É o que vai ser colocado na Câmara Municipal. Eu vou fazer a sustentação oral. Não é o plano que o servidor merece, mas é o plano que a prefeitura pode pagar. Então eu vou lá fazer a sustentação e agora a expectativa é que no ano de 2021 a gente deu dissídio. Por quê? A gente diluiu os 10% que o prefeito anterior deu e não conseguiu pagar a folha dentro desses anos que não era possível dar. O impacto seria de mais de R$500 mil. Possivelmente teríamos problemas, seriamente de pagar a folha. Prefeito, a gente vai fazer uma pausa agora na nossa entrevista. Já já a gente volta a se falar.